Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vanessa Nunes, sou professora de Direito e esse é o último vídeo que nós estamos falando sobre respostas do réu no processo do trabalho. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a exceção de incompetência territorial. No segundo vídeo, nós falamos sobre contestação trabalhista. No terceiro, reconvenção. E agora nós vamos falar sobre as exceções de impedimento e suspeição. Já peço a gentileza para que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com os colegas, deixem o seu like, isso é muito importante para o nosso vídeo crescer em visualizações e também para o nosso canal criar um corpo aí, né? Lógico, as aulas gravadas aqui, elas não têm um padrão muito YouTube. Por quê? Eu gravo os vídeos para os alunos, onde eu leciono, né, na graduação, às vezes como forma de complemento de aula, aproveitar ali um conteúdo ou outro que em aula ficou muito curtinho, espaço de tempo, ou até mesmo reposição de aula. E eu coloco aqui no YouTube para ajudá-los, né? Muitas vezes a pessoa está prestando aí o exame de ordem, um concurso público, ou até mesmo estudando para uma prova na graduação, é uma forma de contribuir. Espero que ajude, espero que vocês gostem. Vou compartilhar com vocês a minha tela. É um material que eu elaborei para ficar um pouco mais fácil o acompanhamento da aula. E se deixar algum comentário, alguma observação ou alguma aula que você gostaria de ter, deixa aí como sugestão, ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, gente. Exceções de impedimento e suspeição no processo do trabalho. Importante destacar aqui que, embora eu esteja falando sobre respostas do réu, a exceção de impedimento e suspeição não cabe somente para o réu, tá? Então, tanto o autor da ação, o reclamante, ou o réu, o reclamado, eles podem apresentar a exceção de impedimento e suspeição, ok? Então, onde está previsto? No artigo 799 da CLT, constituem espécies de defesa que têm como fim atacar a parcialidade de um juiz a ele vinculado para processar e julgar a lide. Gente, ninguém gostaria de atuar numa ação em que o juiz ele é impedido ou ele é suspeito, porque a decisão vai estar contaminada. Né? Imagina você advogado, você está contestando a ação sabendo que o juiz ele é irmão do reclamante. Aquela sentença vai sim ser julgada de forma parcial. Então, para evitar que isso aconteça, existem aí essas espécies de defesa que atacam a parcialidade do juiz. Então, as exceções de suspeição e impedimento são meios processuais para atacar a parcialidade de um juiz e tem como finalidade assegurar que o processo seja apreciado por um juiz imparcial. E aí nós temos a modalidade impedimento e suspeição. Então, vamos entender. Quando nós falamos de impedimento, nós estamos falando da perda da imparcialidade do juiz, que tem como fato gerador critérios objetivos. Então, um documento, por exemplo, eu consigo demonstrar. Vamos dizer que o juiz ele é esposo da reclamante. Nós temos ali, né, uma certidão de casamento. Ou então o juiz é irmão do sócio da empresa. Nós temos o documento, o RG ali já prova o nome dos pais ali, né? Então esse documento, esse é um critério objetivo. Agora, quando nós falamos sobre suspeição, aí essa perda de imparcialidade tem uma causa geradora de natureza subjetiva. Por quê? Necessita de um elemento interno para que possa ser aferida. Vai passar por uma interpretação. Então, uma foto, por exemplo, demonstrando que o juiz ele tem um relacionamento amoroso com a reclamante. Né? Eu vou ter que ter uma foto, vou ter que provar, e vai depender de uma interpretação, porque muitas vezes uma foto, um do lado do outro, não quer dizer nada. Né? Então, eu vou precisar, sim, de ter meu documento, né? A minha foto, aquela imagem vai ser interpretada e valorada. Tá? Caso de amizade íntima, por exemplo, tem lá o juiz num churrasco, e nesse churrasco está lá abraçado com o reclamante, depende de interpretação, tá? Então, o artigo 801 da CLT, ele traz um rol, e esse rol é exemplificativo, tá? Então, não é só aquelas questões que estão ali, tá?
E também nós utilizamos as hipóteses previstas do artigo 144, 145 do CPC, que eu recomendo fortemente a leitura, ok? Então, com base no artigo 769 da CLT, lembra que a aplicação subsidiária do CPC no processo do trabalho, nós aplicamos aqui. O artigo 801, ele fala o seguinte, que o juiz é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes. A inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil, interesse particular na causa. Então, se ocorrer alguma dessas situações e esse rol é exemplificativo, podem ter outras situações, é cabível a exceção. O reclamante, quando ele distribui a petição inicial, ele não sabe qual vara do trabalho a ação ela vai tramitar, porque é um sorteio. Então, quando ele distribui, sorteou, vamos dizer, caiu na terceira vara. Poxa, na terceira vara, o juiz, ele é irmão do sócio da empresa. Antes de distribuir a petição inicial, seria impossível, o reclamante não ia saber. Só depois que a ação foi distribuída. E nem sempre, né? Muitas vezes a ação foi distribuída, caiu lá naquela vara e você nem sabe disso. Vai descobrir depois. E quando vai acontecer isso, como fazer? Caso o reclamante queira apresentar exceção de suspeição ou de impedimento contra o juiz, deverá fazer logo após tomar ciência da causa de suspeição e impedimento, quando ele tomou ciência. E aí, assim que ele tomou ciência, ele vai ter que falar na primeira oportunidade que tiver falar nos autos, conforme o artigo 795 da CLT. Já o reclamado, quando ele recebe a notificação, ele já sabe qual foi a vara que o processo foi distribuído. Então, pode acontecer, na hora dele contestar, ele já saber que o juiz, por exemplo, ele é impedido, vamos dizer que ele é parente ali do reclamante, né? E isso vai contaminar a sentença. Então, ele já pode ali se pronunciar. Então, em razão dos princípios da informalidade, simplicidade e do jus postulante da parte, admite a apresentação de exceções de impedimento e suspeição por parte do reclamado no bojo da contestação. Lá na contestação, ele já pode falar sobre a exceção. Poderá apresentá-la no bojo da contestação, caso, na oportunidade de sua apresentação, já tenha ciência da causa ensejadora da suspeição ou impedimento. Caso ele não tenha ciência ali, ele descubra depois, pode ser por petição específica, na primeira vez, na primeira oportunidade que ele tiver para falar nos autos, conforme o artigo 795 da CLT. Caso tenha ciência futuramente, né, ele pode fazer por petição específica, tá? Mas já ofertou contestação, pode ser por petição específica, não tem problema. Só que precisa ser na primeira oportunidade de falar nos autos, ok? Então, nós temos que destacar o seguinte, que são institutos diferentes e não podem ser confundidos. Coloquei aqui para vocês, olha, algumas observações importantes. A suspeição, conhecida de ofício pelo magistrado ou alegada pelas partes por meio de petição específica, sob pena de preclusão. A gente aplica o artigo 146 do CPC. Já no impedimento, a gente não está falando de matéria que se sujeita à preclusão. Agora, quando a gente falar de suspeição, eu tenho, na primeira oportunidade que eu tiver de falar nos autos, eu já tenho que falar, porque senão preclui, tá? Já o impedimento não está sujeito à preclusão. Nas exceções de impedimento e suspeição, o próprio juiz é o polo passivo, e não a parte contrária. Então, atenção quando vocês forem escrever, ok? Então, assim que oferecida a exceção, ele vai ter duas alternativas. Primeiro, pode o magistrado reconhecer a causa de impedimento ou a suspeição, hipótese que ele ordenará imediatamente a remessa dos autos para o seu substituto legal, para outro juiz, para que julgue a causa. Ou então, se ele não se der por suspeito ou impedido, ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar suas razões, acompanhadas de documento, de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal. Então, quem vai decidir vai ser o tribunal, se ele é suspeito ou impedido. Ou não, sim ou não. Tá? Então, é importante, de tudo que nós falamos até aqui, a exceção de impedimento ou suspeição não é só para o réu, é para o autor da ação também. Gente, esse daqui
Essas daqui foram as referências bibliográficas usadas no roteiro de aula. Espero que vocês tenham aí gostado dessa sequência de 4 vídeos. Compartilhe esses vídeos com os colegas. Isso ajuda bastante aqui o canal. Agradeço por assistirem até aqui. Um grande abraço a todos e até nossa próxima aula. E deixa aí uma sugestão, né? Se você quer algum assunto trabalhista ou de direito empresarial, nós podemos aqui elaborar um vídeo para você. Tchau, tchau e até mais.